Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente encaixa o cartucho da maneira correta no modelo MX1, tá? Lembrando que o cartucho à base de solvente ele não pode ficar descoberto na máquina. Então, para colocar o cartucho no modelo MX1, a gente tem que usar as duas mãos, porque se você for colocar numa mão só, você não tem ali o controle da tua força, do peso que você está exercendo. Então, o que é importante? Esses conectores e essa volta aqui da membrana, ela não pode esfregar nesses pinos internos, porque senão esses pinos vão rasgando o cartucho a longo prazo. Então, a gente já entra com o cartucho aqui a 45 graus. A gente entra com o cartucho, o bico dele vai sair aqui, ó, nesse furo. A gente entra com o cartucho e trava. Então, o movimento do cartucho é basicamente esse. A gente vai tirar o cartucho, a gente levanta a traseira e tira. Então, você vê que eu não tenho desgaste aqui, ó. Vou entrar com o cartucho, mesmo sistema. Entrou, achou a posição. Se você faz isso com uma mão só, você acaba rasgando o cartucho muito mais fácil, porque você não tem controle da tua força. Com as duas mãos você tem ali uma sensibilidade maior, tá? Outra questão muito importante é que quando você trabalha de lado ou você trabalha de cima para baixo ali em produtos maiores, nós desenvolvemos um lacre para que você possa lacrar o cartucho no lugar. Então aqui a gente tem um lacrezinho, ele tem uma borracha e ele veda o cartucho conforme o lacre que já vem no cartucho, tá? Então esse lacre, ele só serve para o modelo MX1 e ele só serve quando você tem espaço para poder encaixar esse lacre. Se ela trabalhar aqui de cima para baixo, muito próximo da lona, você não tem espaço para encaixar, então você tem que desligar a máquina e retirar o cartucho, tá? Quando a máquina trabalha com cartucho de lado, eu não consigo encaixar o lacre aqui, então eu sou obrigado a tirar o cartucho, tá? Quando ele trabalha de cima para baixo. Então, o modo de colocação também tem que ser com cuidado. Segura a máquina, ó, olha como eu estou entrando com o cartucho. Eu não encostei nos pinos ainda. Quando ele encaixa, que ele fica totalmente reto, que eu travo, forçando ele para baixo, tá? Então, esse processo, ele é com cuidado, ele é sem força, ele é sem esfregar o cartucho. Por quê? Porque quanto menos você esfregar o cartucho nos pinos, menos desgaste você vai ter. E aí não esquece, como não dá para colocar o lacre, parou a impressão por 10 minutinhos, você vai desligar a impressora, tirar o cartucho e lacrar ele para ele ficar vedado. Quanto à questão de colocar e retirar o cartucho, é muito importante sempre fazer isso com a máquina desligada, para evitar ali esquecer de desligar o imprimir ou evitar curtos circuitos ali no cartucho, tá? Então esse processo de colocar e tirar sempre com a máquina desligada vai garantir para você que o cartucho não esteja energizado e vai evitar ali as questões de queima do cartucho. Outra questão muito importante é as configurações aqui da voltagem, tá? A voltagem da impressão e a largura de pulso, ela tem que estar de acordo com a etiqueta do cartucho. Então, se você olhar aqui a etiqueta do cartucho, ela está com 1.6 e 9.0, tá? De 1.6 para 1.8, que é a configuração aqui que eu gosto de usar, esse 0.2 ele não vai danificar o cartucho. Agora, a voltagem, 1 volt a mais, já é suficiente para sobrecarregar o cartucho e causar queima, tá? Então, sempre essa voltagem e a largura de pulso de acordo com o que está no cartucho, na etiqueta dele. E existem cartuchos diferentes, tá? Então, por exemplo, esse aqui é a base de água. O cartucho à base de água, ele tem uma voltagem e uma largura de pulso diferente, porque a viscosidade da tinta é diferente. O cartucho azul, por exemplo, ele já tem outra voltagem com uma largura de pulso igual. Então, sempre conferir a tensão aqui, a voltagem da impressão, se ela está de acordo com o cartucho para evitar queimas e sobrecargas. Outro ponto importante que tem que ser levado em consideração é a distância do cartucho para a superfície. Então, por exemplo, eu vou marcar essa caixinha aqui, né? Vou marcar essa caixinha. O que acontece? Eu preciso que a caixinha
ela passe o mais coladinho possível na cabeça de impressão. Ela não precisa esfregar, mas se eu tiver ali 2 milímetros de distância, eu estou na distância ideal para que a impressão fique sempre com a melhor qualidade. Se ela tiver mais ou menos nessa distância aqui, ó, quase um dedo de distância, a gravação já vai ficar ruim, já vai ficar horrível, não vai ficar boa e ela vai ficar ressecando e espalhando a tinta justamente por causa dessa distância, tá? Agora eu vou falar do processo de limpeza do cartucho. Então lembra, eu vou tirar o cartucho, eu vou desligar a máquina, com ela desligada eu vou retirar o cartucho com cuidado. É muito importante esse lacre estar funcionando, tá? Esse lacre, essa trava, ele mantém o cartucho forçado para baixo e em contato com os pinos. Se essa peça quebra, o cartucho fica solto e pode causar queimas, tá? Então, lembra, vou colocar o cartucho com cuidado para evitar desgaste nos conectores. E aí vamos dizer que, olha, o cartucho está falhando, a voltagem está certa, está tudo certinho, mas ele continua não saindo. Aí a gente vem para o processo de limpeza do cartucho. O processo de limpeza do cartucho, a gente desliga a máquina, retira o cartucho, tá? A gente pega um paninho, pode ser um papel higiênico, se não tiver o paninho, e a gente pega álcool isopropílico, tá? Esse álcool isopropílico é um álcool 99, um isopropílico 99. A gente passa no paninho, eu normalmente pego o cartucho de cabeça para baixo e eu aperto a minha mão por baixo aqui, ó. Eu estou empurrando com o dedo aqui, ó, para correr o cartucho. Ó, olha como estava sujo, olha como melhorou, ó como está muito melhor, tá? Então a gente faz essa limpeza. Quando a gente fizer essa limpeza, a gente já vê se os conectores aqui dourados, se eles estão limpos. E também é interessante olhar dentro da máquina, porque às vezes o cliente limpa o cartucho, escorre um pouco de tinta e suja esses pinos. E esses pinos ficam meio azulados, ficam meio roxeados. Então esses pinos também é importante estar limpo. A gente passa um paninho com a máquina desligada, né? Um pouquinho de álcool, tá?